falaremos aqui sobre rochas sedimentares, mas para isso precisamos definir o que é uma rocha. Uma rocha é uma associação natural de minerais, geralmente dois ou mais, em proporções definidas e que ocorrem em extensão considerável. A partir disso, podemos definir as rochas sedimentares como aquelas formadas pela deposição e compactação de diversos tipos de sedimento ao longo de milhares de anos. Os sedimentos são pedaços de solo ou de rochas deteriorados em pequenas partes ou até em pó ou poeira. Os agentes de origem desses sedimentos são o intemperismo e a erosão em sua maioria. A erosão consiste no desgaste do solo e das rochas de áreas mais altas para áreas mais baixas. É um arrastamento. O intemperismo, por sua vez, é um processo de transformação das rochas, por degradação, que é um processo físico, ou decomposição, que é um processo químico de suas estruturas. Temos também um transporte, que é a ação do vento e da água, a deposição, que à medida que a velocidade do vento diminui ou as correntes de água desaceleram-se, as partículas depositam-se formando camadas sedimentares. Podemos colocar também aqui a diagênese, que é um processo físico-químico no qual pressão, calor e reações químicas unem-se, solidificando os sedimentos. Temos 3 exemplos aqui de rochas sedimentares: o arenito, o sulcito e o calcário. As rochas sedimentares, principalmente as clásticas, têm grande importância econômica devido à presença de carvão mineral, petróleo e gás natural, formados da decomposição de partículas orgânicas depositadas nas bacias sedimentares. A argila tem ampla utilização na indústria. É utilizada na fabricação de revestimentos cerâmicos como tijolos, azulejos, pisos, louças e decoração, mas seu uso vem se ampliando cada vez mais para tratamentos estéticos e medicinais, sendo descobertos a cada dia novos benefícios da argila. Os arenitos são utilizados na construção como pisos para áreas externas ou internas, como pedras para alicerces, como filetes ou mosaicos decorados para fachadas, entre outras aplicações. São definitivamente os materiais naturais mais porosos, consequentemente, os que mais necessitam de proteção contra manchas ou deterioração pela umidade. A utilização do calcário é, sem dúvida, um dos bens minerais de maior gama de aplicações na indústria. Cimento, cal, produção de brita, metalurgia, a indústria química, tintas e a indústria que, no Brasil, é a segunda maior consumidora de calcário, que é a de produção de corretivos de acidez dos solos. A calagem é o processo de aplicação de calcário no solo para a correção do pH e neutralização de elementos prejudiciais ao correto desenvolvimento das culturas. As rochas sedimentares têm como origem a partir da decomposição de resíduos de outras rochas ou de matéria orgânica. Ações como a chuva, vento, sol, mares, geleiras desgastam as rochas da superfície. Esse tipo de ação forma os resíduos. Isso faz com que ocorra a consolidação de fragmentos, gerando assim as rochas sedimentares. As rochas sedimentares são caracterizadas por sua estratificação, pois são geralmente formadas de camadas sobrepostas que podem diferir uma das outras em composição, textura, espessura, cor, resistência, etc. Os planos de estratificação, também chamados de plano de sedimentação, são normalmente planos de fraqueza da rocha, que muito influem no seu comportamento mecânico. As estruturas sedimentares são um importante atributo das rochas sedimentares. Estas ocorrem na superfície superior e inferior das camadas. Podem ser usadas para deduzir os processos e as condições de deposição, as direções das correntes que depositaram sedimentos e, em áreas de rochas dobradas, o sentido do extrato. Como tipo dessas estruturas, temos as estruturas erosivas. As estruturas desse grupo são tuboglifos, sulcos e marcas de instrumentos que ocorrem na superfície inferior das camadas, estrutura de corte em geral e canais.
Nas estruturas deposicionais, encontramos os acamentos, laminação, estratificação cruzada, marcas de onda e greta de ressecamento. Já nas estruturas pós-deposicionais, encontramos escorregamentos e os deslizamentos. O processo de formação das rochas sedimentares são divididas em duas etapas. A primeira é conhecida como sedimentogênese, que ocorre através da sucessão dos processos de meteorolização, erosão, transporte e sedimentação. O segundo processo é chamado de diagênese. Ela manifesta-se a partir dos processos de compactação e cimentação. A compactação ocorre quando as várias camadas de sedimento vão sendo depositadas umas sobre as outras. Assim, o peso e a pressão exercidas sobre as camadas mais inferiores agem no sentido de compactar as partículas de rochas então dispersas. Em seguida, durante a cimentação, as camadas desidratam-se e unem-se, formando finalmente as rochas. É também nas rochas sedimentares que se formam os fósseis, pois é o processo de sedimentação que permite agrupar restos orgânicos de animais existentes no passado, além de fornecer condições para a constituição dos combustíveis fósseis, tais como petróleo, carvão mineral e gás natural. As rochas sedimentares representam elementos importantes para pesquisas. São relevantes para os estudos sobre a variação ambiental ao longo do tempo, bem como os aspectos geológicos que formam a estrutura terrestre. Além disso, as rochas sedimentares apresentam grande importância econômica, uma vez que são utilizadas nas construções e como fontes de energia, por exemplo, o carvão mineral. Elas são rochas que se formam na superfície da crosta terrestre, sob temperaturas e pressões relativamente baixas, pela desagregação de rochas preexistentes, seguida de transporte e de deposição dos detritos, ou menos comumente, por acumulação química. Conforme a natureza desse material, elas podem ser detríticas ou não detríticas. Elas possuem porosidade e permeabilidade, uma marcante estratificação e baixa resistência mecânica. São muito difíceis de polir e podem conter fósseis. As camadas de rochas sedimentares podem totalizar vários quilômetros de espessura. Alguns exemplos de rochas sedimentares muito conhecidas no Brasil são as que formam os morros de Vila Velha, no Paraná, a Chapada Diamantina, na Bahia, e a Gruta de Maquiné, em Minas Gerais. No exterior, é muito conhecido o famoso Grand Canyon, no Colorado, nos Estados Unidos. As bacias sedimentares. As bacias sedimentares são um tipo de estrutura geológica caracterizada por sua presença em áreas de depressão relativa ou absoluta, resultantes do acúmulo de sedimento, formando várias camadas de rochas sedimentares. Essa composição estrutural é importante por tornar possível a formação de fósseis e de combustíveis, como o petróleo e o gás natural. O processo de formação e transformação das bacias sedimentares faz parte da geologia e é fundamental para a compreensão da origem e do passado do nosso planeta, e movem a economia do mundo e por estarem diretamente ligadas à geração de petróleo. As partículas rochosas se movimentam com o passar dos séculos, criando novas paisagens e compactando detritos orgânicos originados de plantas e animais em decomposição. O Brasil possui cerca de 60% do seu território composto por bacias sedimentares, a sua grande maioria localizada no interior. Elas podem ser divididas em três tipos. 1. Bacias sedimentares de grande extensão, que nela está a Bacia da Amazônia, a da Parnaíba, também chamada de Meio Norte, do Paraná, ou Paranaica, e a Central. 2. As bacias sedimentares de menor extensão, que nela está a Bacia do Pantanal Mato Grossense, do São Francisco, também denominada San Franciscana, do Recôncavo Tucano e a Litorânea. E a 3, bacias de compartimentos de Planalto, que nela está a Bacia de Curitiba, Taubaté, São Paulo e entre outras. A Bacia da Amazônia está localizada na Floresta Amazônica. A do Paraná ocupa uma extensa área na região centro-leste da América do Sul e é utilizada para extração de carvão mineral. A bacia sedimentar está diretamente relacionada ao petróleo, pois é nela que esse combustível pode ser encontrado. Ao passar dos séculos, materiais orgânicos podem ficar soterrados no processo de formação da estrutura geológica, entrando em decomposição devido a ações de bactérias e da baixa quantidade de oxigênio durante a sobreposição das camadas. É justamente nesse processo que temos a formação desse combustível fóssil. Os restos de animais e de plantas que são esmagados pela formação das rochas sedimentares sofrem uma espécie de derretimento, chamado de litificação, dando origem ao petróleo.
O Brasil possui 9 bacias sedimentares que são produtores de petróleo. Campos, no Rio de Janeiro, que é a maior produtora de petróleo do país. Espírito Santo, que também possui reservas de petróleo significativas. Em Tucano, no Recôncavo. Em Santos, que é bastante explorado atualmente, vai do litoral de Santa Catarina até o litoral do Rio de Janeiro. Em Sergipe, no Alagoas. Em Potiguar, do oeste do Ceará até a costa do Rio Grande do Norte. Em Ceará e em Solimões. Depois de várias explicações e exemplificações a respeito das rochas sedimentares, deve-se notar que a Terra está em constante transformação e movimentação, e no futuro, oceanos podem se transformar em regiões de serra ou de desertos, revelando novas bacias sedimentares. Quando se trata desse longo e demorado processo, as placas tectônicas também podem ter uma participação, ao levar essas estruturas para as áreas continentais. E assim, o estudo dessas formações rochosas torna-se fundamental para conhecer um pouco mais sobre o passado geológico da Terra.